Mesmo com o atual decreto de medidas restritivas, eu peço a atenção dos senhores para essa reportagem. O Rondônia tem aumento no número de mortes em apenas um mês. Ou seja, as restrições todas virou aquilo que, modéstia à parte, e cada um de vocês fez a sua parte também, nós dissemos, e eu disse, que ia acontecer. Não, os números continuaram subindo, como acontece em tudo que é lugar. Nos casos da doença e números de internações, também tivemos aumentos expressivos durante esse lockdown aí meio disfarçado. Vamos à reportagem. Do dia 4 de fevereiro ao dia 4 de março foram registrados 25.368 novos casos em Rondônia, 677 mortes no estado, com 734 pacientes internados. Em Porto Velho, foram 259 mortes em um mês e 7.247 novos casos na capital. No dia 4 de março, começou a valer o novo decreto, que definiu a restrição de funcionamento de atividades nos finais de semana, inclusive com restrição de locomoção e circulação de pessoas. Quase um mês depois, com dados do último boletim, foram registrados neste mês de restrição os seguintes dados: 34.225 novos casos em Rondônia, 1.205 mortes no estado, 856 pacientes internados. Em Porto Velho, 515 pessoas perderam a vida para a Covid-19 e mais 9.828 pessoas foram infectadas com o vírus durante o período de restrição. Ou seja, foram 34,92% a mais de casos confirmados, 77,99% a mais de mortes no estado, 16,62% a mais de internações. Em Porto Velho, o aumento em mortes durante o novo decreto foi de 98,85% e de novos casos em Porto Velho de 35,61%. Bom, gente, olha que números estarrecedores. É verdade. Olha só. Durante a medida restritiva, tá? Vamos aí. Do dia 4 de fevereiro ao dia 4 de março, nós tivemos 25 mil casos, 25.368 casos de Covid. Quando se restringiu, subiu para 34 mil. Mortes. No mês passado, quando não tinha restrição, ou era muito branda a restrição, 677 mortes. Quando botou todo mundo para dentro de casa, 1.205 mortes. No mês passado, internados, 734. Quando se fez as restrições e botou todo mundo para dentro de casa, 856 mortes, internados. Detalhe, não é só gente para dentro de casa. Como disse a doutora Flávia Lenz de outro dia, se as pessoas estão trabalhando, a gente sabe onde elas estão. Se as pessoas não estão trabalhando, a gente não sabe mais onde elas estão. Se elas estão em casa, se contaminando, se elas estão nos banhos, se elas estão nas festas, se elas estão no futebol, se elas estão, enfim, aglomerando. Quando estão trabalhando, a gente sabe onde elas estão. Quando não estão trabalhando, a gente deixa de tê-las sob a nossa mira. Palavras da médica, presidente do Sindicato dos Médicos, doutora Flávia Lenz. Vamos continuar. Óbitos no mês passado, quando não tinha restrição. Tinha uma restriçãozinha. 259 mortes. E durante as restrições firmes e fortes, 515 mortes. Novos casos surgiram no mês passado, 7.247 novos casos. Bom, agora vamos fechar tudo, vamos restringir, lockdown, 10 mil casos.
crescimento, olha, o crescimento de mortes foi de 98,85%. O crescimento do número de casos de Covid, 34,92%. Eu só não entendi ali mortes e óbitos em um mês. Só que o que eu não entendi foi isso. Há alguma contradição. Mortes e óbitos em um mês. O senhor saberia explicar isso, professor? Não, eu estou imaginando que até março teriam sido 259, de fevereiro até o início de março. E não, depois de março em diante, do 515. Não. Everton, só para contribuir com o teu raciocínio e com a nossa bela matéria, ontem nós falamos nos dinos no rádio, eu trouxe essa informação, no Rio Grande do Sul, onde tem o lockdown pesado, durante o período de lockdown... Se o Copanax puder entrar em contato comigo e me explicar esse número que ele trouxe, para a gente poder esclarecer isso, né? Eu fiquei com uma dúvida agora. Só para concluir, no Rio Grande do Sul, antes do lockdown, que fechou tudo, tinha 15 mil mortes. 2 semanas depois, com o lockdown, com tudo fechado, o número de mortes subiu para 20.063. Então, não é só aqui, em todas as regiões em que se faz lockdown, não tem resultado prático, não tem. Infelizmente. Isso, Sérgio, não trazem decreto lockdown e não trazem o resultado desse lockdown. Algo tem que ter o resultado. E quando não trazem, eu não consigo entender isso aí, né? Então, está provado que essa decisão está Mostra malhada. aqui o quadro de novo, gente, quero fotografar. Desculpa aí, gente, é que eu tô pedindo aqui para mostrar o quadro, eu quero fotografar e quero enviar para o Copanax, para que a gente não passe uma informação vaga, né, que tenha tudo. Mas pode continuar, por favor, desculpa. O que nós podemos observar é que precisamos ter uma infraestrutura, tem que ter logística, tem que ter financiamento e vontade política. O que nós observamos aqui, eu vou falar do meu estado, da minha paróquia, né, é que cada qual sai com uma ideia. E, no final, quem se explode é a sociedade. Então, tem que acabar com isso. Ou a gente faz uma logística única, faz um financiamento único, ou então, meu amigo, nós não vamos chegar a nada. Nós temos que semear otimismo para a população, para salvar vidas. Agora, decretar esse tipo de procedimento estabalhoado, toque de recolher, uma série de coisas, não está resolvendo, a não ser incomodando toda a sociedade. É esse aqui o meu ponto de vista. Aí eu vou concordar contigo, Irã. É o seguinte, eu acho que se você quiser decretar um lockdown ou uma medida restritiva qualquer que seja ela, o Estado, enquanto gestor da sociedade, tem que disponibilizar mecanismos tais que permitam a presença do indivíduo em ambiente isolado. Porque o que acontece? Está se pedindo para fazer um bolo, mas não está se disponibilizando nem a farinha, nem o fermento, nem a água. Você olha, vai daí e faz um bolo. Faz aí. Como? Eu não sei. Tem que fazer aí, porque o bolo precisa ser feito. Cada um traz a sua parte. É por isso que não tem resultado. Não é só o fato e é relevante o fato de não se ter nenhum índice confiável da resposta sanitária do lockdown. Não tem. Que ninguém sabe o que está acontecendo. É fazer omelete sem ovos, né? Só com a casca. Não, você precisa da casca. Você pode fazer um omelete, mas só tem a casca. O ovo não tem. Então, eu acho que o Irã está correto. Professor e doutor Irã Ibeni, o que eu não entendo é que com esses números, e números são incontestáveis, não há como contestar o resultado prático. Ainda tem gente que diz que o lockdown resolve o problema. É como eu ouvi uma entrevista do médico essa semana sobre um tema semelhante. Ele disse que quem defende uma coisa que não dá certo, absolutamente não dá certo, isso se chama loucura. O lockdown, a medida restritiva, em tese, e aí vamos colocar de maneira bem clara, em tese, existindo as condições para que ela seja levada a efeito de maneira inteligente, correta, ela até poderia resultar numa redução do contágio.
O problema é que da maneira como está sendo feita, e é isso que eu acho que o doutor Irã está trazendo para a gente como reflexão, é que a maneira pela qual está sendo feita dá errada. Ela acaba resultando, na verdade, como o Everton está trazendo, na verdade, um aumento no contágio, porque as pessoas ficam juntas em outro lugar. O vírus não quer saber se isso está na sociedade, se está dentro do comércio, se está na casa. A transmissão vai ocorrer pelas vias naturais. Se há possibilidade de contágio, ele vai acontecer. E é me parece ser essa uma das explicações possíveis para o resultado. E é isso. Eu vou dar um exemplo, professor. Vou dar um exemplo. Numa determinada empresa, certo? Que não é a nossa, durante esse um ano, essa empresa tem em torno de 10 funcionários. Nesse um ano e um mês, 2 meses de pandemia, teve 2 casos de contágio. 2 funcionários foram infectados. 2. Muito bem. Elas tomam conhecimento que estão contagiadas uma semana depois, às vezes, né? Isso. Porque depende do sintoma, enfim. Né? De 4 a 14 dias. O que quer dizer? Essas 2 pessoas, elas foram contagiadas, mas não contagiaram os demais colegas. E é bom que se diga, elas contagiaram cada uma em épocas diferentes, momentos diferentes, meses diferentes, distantes uma da outra. Agora, os parentes estavam contagiados também. O que demonstra que esses funcionários se contagiaram e contagiaram a família. Perfeito? Dentro do trabalho não houve contágio porque os demais colegas não se contagiaram. Aqui na TV nós já tivemos casos de contágio. Dá para entender meu raciocínio? Sim. Aqui na TV nós tivemos casos de contágio. Mas depois de verificado que a pessoa se contagiou, se percebeu que a família estava contagiada. Mas eles não contagiaram os demais colegas. Aqui nós temos mais de 150 funcionários. Isso iria se alastrar. Até porque todo mundo aqui pega equipamento, o mesmo equipamento, um outro e tal, essa coisa toda. Sentam muitas vezes, porque há horários diferentes de rodízio, sentam no mesmo lugar, na mesma mesa, na mesma cadeira. Então, o local de trabalho não é o principal local onde há o contágio. O principal local de contágio é nas aglomerações e em casa há aglomeração. As pessoas em casa, elas se aglomeram. Tem pessoas tem casa que tem cozinha, sala e quarto, mas tem 12 moradores. Aí 5 dormem na sala, 3 dormem na cozinha e o resto dorme no outro quarto, com o pai e com a mãe. Isso acontece, isso aí são milhares. Milhões. Infelizmente. Então, só para... Eu preciso só esclarecer e chamar um intervalo, segura essa tua observação aí, mas eu quero explicar aquele mapa que está esclarecido já. Volta com o mapa lá, por favor, dos números. Olha só, número de casos é estado, porque o estado está na fase 1, perfeito? O estado está na fase 1, o estado está em semi-lockdown. Então, cresceu o número de casos em Rondônia 34,92%. O número de mortes em Rondônia cresceu, nesse semi-lockdown, 77,99%. O número de internados em Rondônia cresceu 16,62%. Agora, óbitos em um mês em Porto Velho. Isso depois nós vamos complementar isso nesse mapa para publicar. Mas isso está na narração do Eduardo Copanax. Ele fala e eu acabei não percebendo. Óbitos em um mês em Porto Velho. O crescimento é de 98,85%. Quase dobrou o número de mortes em Porto Velho durante a pandemia, durante o lockdown. E novos casos em Porto Velho, crescimento de 35,61% durante
o período das fortes restrições. Então, fonte, Secretaria de Estado da Saúde, está ali embaixo. Mostra de novo, para ficar bem claro. Lá embaixo, ó, fonte, CESAL Rondônia. Isso não fomos nós que saímos contando. São informações oficiais do governo do Estado. De segunda a sexta, e aí vale o comentário, os restaurantes não estão tendo 10% da lotação. Sabia disso, professor Peixoto? A autorização é até 30%, mas não estão tendo 10%. Quando chega o final de semana, que poderia ter os 30%, né? Aí está fechado. Está fechado. Não pode, nem sábado nem domingo. Mas agora é um final de semana especial de Páscoa. Aí abre sábado, mas não abre domingo. É um troço que, sabe? Aí, mas é o seguinte, ovo de Páscoa pode. Peixe pode, sábado e domingo. Pode. Certo? Aí você vende eletrodoméstico, você vende tudo, abre a loja porque tem ovo de Páscoa lá dentro também. Exato. Né? Agora, por que os restaurantes não podem aproveitar 30% da capacidade? Por que os 30% do domingo infecta e os 30% de segunda a sexta não infecta? E o de hoje não infecta. Então, essas coisas que a gente não entende. Aí faz um lockdown, uma restrição dessa, aumenta o número de mortes e não sabe por quê. São essas as coisas que a gente começa a entender.